noite, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Queridos, estamos aqui mais uma vez para juntos nos reunirmos como escola bíblica, através dessa videoaula, e podermos aprender um pouco mais da Santa Palavra do Senhor sobre esse tema tão maravilhoso que estamos estudando, que é o contentamento. Espero que todos estejam com seus corações desejosos para, juntos em mais uma aula, aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos falar sobre o contentamento, atitude essa tão pertinente aos nossos dias e àqueles que virão. Certamente, juntos, aprendendo sobre esse tema, certamente viveremos de maneira agradável ao Senhor, não apenas desse tempo, mas no porvir. Por isso, queridos, creiamos que Deus está falando conosco através desse tema. Eu gostaria de convidá-los a, juntamente comigo, lermos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, para essa nossa abertura da escola bíblica em casa. Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Louvado seja o Senhor por sua palavra, pois ela tem esse poder eficaz de penetrar em mim e em você, e nesse penetrar, fazer aquilo que ela é apta para fazer, sempre na expectativa de fazer em nossas vidas aquilo que é agradável ao Senhor. Então, queridos irmãos, que possamos, em mais essa aula, estar com os nossos corações abertos para que a palavra do Senhor penetre e faça aquilo que é agradável ao Senhor na minha e na sua vida. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida o Ministério de Louvor trará uma canção para a nossa edificação. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos reserva de mais uma vez estudarmos a tua palavra, essa nova dinâmica da nossa escola bíblica nesse tempo que nós estamos vivendo. E queremos, ó Deus, pedir que naquilo que estudaremos hoje sobre contentamento, o que está escrito na tua palavra penetre em nossos corações e faça aquilo que lhe apraz. Sim, Senhor, pois queremos estarmos sensíveis à tua palavra. Sim, Senhor, obrigado por cada um dos meus irmãos que se reúnem comigo nesse momento. Abençoa-nos, ó Pai, nessa aula de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu quero convidar o Ministério do Louvor, que nos trará uma canção especial para juntos também adorarmos ao Senhor. Então, que nós possamos descansar na certeza de que, em meio a toda essa situação, em qualquer circunstância, nossas necessidades serão supridas, porque se nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele suprirá nossas necessidades e Ele não nos deixará nada faltar. Pastor, nada
me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Ok, queridos irmãos, louvado seja o Senhor por esta canção. Então vamos iniciar a nossa terceira aula sobre o tema contentamento. E como temos sempre orientado aos irmãos, gostaríamos que você pudesse, de fato, reservar esse momento em um ambiente propício para você estudar e assistir essa videoaula. Em segundo lugar, não deixe de ter em mãos a sua Bíblia, o seu caderno, o seu bloco de anotações, com uma caneta, para que você possa tomar nota daquilo que lhe chamar a atenção na aula de hoje. E certamente, queridos, assim como foi as aulas anteriores, essa também será bem proveitosa para você. Ok? Então vamos seguir para a nossa aula de hoje. Como temos feito, vamos compartilhar aqui uma tela em slide para que você possa acompanhar aquilo que queremos trazer hoje sobre o tema que estaremos abordando no contentamento. Então, estamos estudando sobre o contentamento, baseado em Filipenses, capítulo 4, 11, onde o apóstolo Paulo, ali, em sua experiência, demonstrou aos irmãos em Filipos que já havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Atitude essa que cremos é o desejo do Senhor para a minha e para a sua vida também. Por isso, a razão de estarmos estudando esse tema tão pertinente, como temos falado, aos nossos dias, mas aqueles também que virão. E, de uma maneira bem especial, temos acompanhado esse livro, que alguns irmãos já têm lido, alguns, inclusive, já concluíram, né? Principalmente algumas irmãs
foram bastante edificadas com ele. Sempre chega um testemunho da leitura do mesmo, a Thalita, minha esposa, e eu fico muito feliz porque, de fato, é um livro prático e muito instrutivo aqueles que fizerem a leitura do mesmo. Assim como temos percebido já nessas 2 últimas aulas que tivemos sobre esse tema. E eu gostaria de revisar um pouco com vocês aquilo que nós já estudamos. Na primeira aula, meus amados irmãos, nós consideramos a introdução do livro, que traz um pouco sobre o significado de contentamento. E ali destacamos que contentamento é a satisfação plena na vontade de Deus. É você viver satisfeito, de fato, contente com o que você tem, com aquilo que você é. E, baseado nisso, nós afirmamos que não existe satisfação, contentamento na vida fora da vontade de Deus. Então, a autora, na sua introdução, nos conduziu bem nessa direção aí e nessa ênfase que ela deu sobre o contentamento. Na segunda aula, nós trouxemos aí, baseado no primeiro capítulo do livro, o exemplo de contentamento do pai e do filho, baseado ali em Gênesis capítulo 1, dos versos 31 ao verso 3 do capítulo 2, e também baseado em Mateus capítulo 26, dos versículos 36 ao 42. Sobre o contentamento do pai, destacamos que quando criou o mundo, Deus declarou que era boa a obra de cada dia. Ou seja, Deus estava satisfeito com a sua obra e contente com o seu trabalho. E nisso, ele descansou. A gente pode perceber nessa dinâmica em todos os dias, quando, depois do que Deus havia feito, ele expressa essa satisfação na sua obra que fora criada naquele dia. E no final de tudo, ainda mais a ênfase é clara no todo, quando de fato Deus expressou que tudo que ele havia feito era muito bom. E foi tarde, manhã, no 6º dia, e assim no 7º ele descansou. E a partir disso aí, podemos deduzir, e a gente fez isso, que o contentamento conduz ao descanso. Então, no exemplo do contentamento do pai, a implicação do descanso esteve muito clara. Por isso, essa dedução de que o contentamento conduz ao descanso. Sobre o contentamento do filho, o exemplo nos dado quando ele encara a sua prisão e crucificação iminentes lá no jardim do Getsêmani, quando ali ele orou em profunda tristeza e angústia. E o drama que Jesus vivenciou ali nos ofereceu uma profunda lição sobre contentamento. Ou seja, tristeza e angústia não são contraditórias ao contentamento. É fantástico porque no exemplo do pai, a implicação foi que o descanso, é parte integrante aí do contentamento. E no exemplo do filho, a lição e a implicação é que a tristeza e a angústia não são contraditórias ao contentamento. Ou seja, no caso de Jesus, ele foi à cruz contente e determinado, satisfeito com a vontade de Deus. E trouxemos para os amados irmãos que Paulo usa o exemplo do sofrimento de Cristo para nos admoestar em Filipenses 2, versos 3 a 8, quando nos inspira aí a sermos tal como Jesus foi, dando-nos um exemplo de humildade e obediência.
quando ali Cristo encontrou o contentamento nessas duas atitudes, na humildade e na obediência. Hoje, queridos irmãos, tendo revisado o que consideramos na aula passada, queremos destacar o alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E o estudo de hoje está baseado no capítulo 2 do livro que, ora, estamos considerando e tendo como base nessa nossa escola bíblica sobre esse tema especial. Então, por favor, tome parte aí da sua Bíblia e abra a mesma para Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Nós vamos estar considerando apenas esse versículo para a nossa aula de hoje. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém, queridos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria que juntos, agora no primeiro momento, pudéssemos buscar compreender o texto. E eu trouxe aqui algumas aplicações a partir do verso 1, que nos levará a entender esse único versículo que estaremos tendo como base para falarmos sobre o alicerce do qual o contentamento deve ser construído. Queridos, aqui em Hebreus, capítulo 13, o autor está finalizando sua carta, esboçando a vida cristã quanto ao relacionamento do crente com outras pessoas. Você vai perceber que no versículo 1, quando ele diz: seja constante o amor fraternal, ele está usando esse relacionamento fraterno para expressar o amor fraternal, destacando o mesmo nesse constante relacionamento quanto uma prática da vida cristã, do crente em relação a outras pessoas. No verso 2, quando ele diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. É interessante porque essa expressão aqui, de amor fraternal, que deve conduzir o relacionamento cristão, se desenvolve na hospitalidade que aqui ele recomenda no verso 2. Mas considerando o verso 3, perceba que ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Se no verso 2 ele destaca como expressão desse amor, a hospitalidade que ele recomenda, aqui no verso 3 ele mostra que essa expressão do amor fraternal deve se estender aos encarcerados. E ele faz isso, queridos, mostrando que uma das constantes evidências de uma vida cristã sadia é a maneira pela qual os irmãos cristãos se dão uns aos outros. Continuando, no verso 4, quando ele destaca o matrimônio aí, inclusive dizendo que o mesmo é digno de honra entre todos, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ele destaca o matrimônio aqui como o mais íntimo relacionamento humano que deve exibir todas as graças da vida cristã. E é fantástico isso, porque ele exalta que
nessa expectativa mais íntima de um relacionamento cristão, né? Essa intimidade do matrimônio, como de fato o relacionamento mais íntimo de todas as graças da vida cristã. E por fim, vem aí o verso 5, quando ele aponta, como já lemos, né, o modo de vida ou disposição a ser cultivada pelos cristãos, que é a satisfação com aquilo que se tem, ou as coisas que tem. Por isso ele diz aí, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos, aqui no verso 5, em lugar de procurar o conforto dos bens materiais, o autor está querendo levar os cristãos a entenderem que eles devem buscar o seu conforto na presença e provisão do próprio Deus, pois ele nunca os abandonará nem falhará. Veja que bênção, que lição maravilhosa para mim e para você. Então, dado essa compreensão, não apenas deste versículo, mas do seu contexto, vamos considerar então o que a autora fala sobre esse alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E para isso, eu queria destacar, como ele faz muito bem, né, em seu livro, que no segundo capítulo do seu livro, a autora destaca as promessas de Deus como o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E aqui ela destaca em especial o texto bíblico que nós lemos, Hebreus capítulo 5, capítulo 13, verso 5, quando temos a promessa ali da presença constante do Senhor, da sua provisão, né? E a essa promessa, ela fundamenta que ela deve ser o alicerce pelo qual eu e você devemos construir o contentamento. Por isso, nessa terceira aula, queridos, baseada no segundo capítulo do livro, nós iremos abordar aí essa ênfase da autora. Pensando no texto de Hebreus capítulo 13, a autora diz, quando a Bíblia nos diz para que estejamos contentes, ela o faz com uma promessa. Então veja, queridos, que a prática do contentamento, a vivência da satisfação plena na vontade de Deus, não é uma direção para as nossas vidas vaga, alheia. Não. Ela é uma experiência fundamentada, sim, como já percebemos na palavra de Deus, inclusive o próprio Deus e o seu Filho dando-nos o exemplo, mas é também uma direção que está, queridos, respaldada numa promessa de presença e de provisão divina. Por isso, eu e você devemos, sim, não apenas experimentar o contentamento, mas vivenciá-lo nessa expectativa dessa promessa do Senhor. Isso deve nos encorajar a confiar plenamente em Deus e nele descansarmos, sim, na sua promessa. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou quando disse que, na ocasião lá de Filipenses, podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que, seja qual fosse a situação, Deus estaria com ele. E isso traria ao apóstolo
contentamento. Veja como essa promessa é encorajadora, queridos irmãos, a mim e a você. Sim, a garantia de que Deus estará sempre conosco, seja em qual situação viermos a passar, nela, pela presença de Deus, nos provendo, é certo que podemos vivermos contentes, experimentarmos essa satisfação plena. Diante disso, é necessário, baseado nessa promessa, crermos que, seja qual for a situação, queridos, Deus estará conosco. Agora eu gostaria de trazê-los para a reflexão que nos conduzirá a pensarmos um pouco sobre o que essa promessa constante da presença de Deus está condicionada. E aqui, baseado no versículo, eu quero destacar duas atitudes. Sim, porque como a autora falou no capítulo 2, devemos estar satisfeitos, ou seja, contentes com o que temos. Ela, no caso, fazendo uso da promessa do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Submissos, claro, humildemente à vontade do Senhor para as nossas vidas, no aspecto, queridos, do termos alguma coisa. E por duas vontades claras do Senhor para os seus filhos, que destacam as atitudes necessárias. E a primeira que destaco aqui é nos contentarmos com o que temos. A presença constante de Deus está condicionada a essa atitude. Por isso, o texto bíblico é claro em dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Queridos, essa atitude de nos contentarmos com o que temos, sim, traz sobre a nossa reflexão duas vontades claras do Senhor para os seus filhos. A primeira delas é não cobiçarmos. E é interessante porque essa atitude também está respaldada na palavra de Deus. Quando, em Gênesis capítulo 20, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, estamos no capítulo de Êxodo que traz a revelação dos mandamentos do Senhor. E no versículo 17, os mandamentos do Senhor destaca essa atitude. Diz assim a palavra do Senhor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Veja só, claramente a gente percebe que o não cobiçar é um mandamento do Senhor. E a promessa da constante presença de Deus está condicionada à atitude de nos contentarmos com o que temos. Mas essa atitude passa pelo cuidado de estarmos atentos à vontade do Senhor em não cobiçarmos coisa alguma. E por quê, queridos? Por ser mandamento não cobiçarmos, a cobiça é pecado. Sim. Não cobiçar é um mandamento. Eu quero que você entenda cobiça aqui como o desejar imoderadamente. Aquilo que eu e você não temos, ou talvez não temos, dentro dessa dimensão desse desejo imoderado. Veja que o pecado não é ter,
mas cobiçar o que você não tem em detrimento ao contentamento que você deveria ter naquilo que você já tem. Vou repetir, queridos irmãos. Não cobiçar traz para mim e para você que o pecado não é ter, mas cobiçar o que você não tem em detrimento ao contentamento que você deveria ter naquilo que você já tem. E é fantástico porque o texto bíblico aqui de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, sempre nos leva a considerar o não cobiçar dentro dessa compreensão daquilo que eu e você já temos, mas que talvez pelo próximo nosso ter numa outra dimensão, isso nos leva a desejar o que ele tem nessa dimensão maior do que a minha e a sua, naquilo que já temos. Por isso o texto bíblico diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso aqui, queridos, nos deixa claro também uma observação importante. Nem sempre eu e você teremos as mesmas coisas que o outro terá. Ou se viermos a ter, não será na mesma dimensão que o outro terá. Por isso, a ausência dessas coisas, ou uma dimensão menor das coisas do próximo, não deve trazer ao nosso coração, sim, nessa condição, o cobiçar as coisas alheias, principalmente em detrimento daquilo que nós já temos e deveríamos estar satisfeitos ou contentes. A autora nos leva a ponderar sobre a cobiça, nos indagando: como podemos prevenir que a cobiça crie raiz em nosso coração? Estamos melhor dizendo, contentes com o que temos. Por isso que, dentro desta primeira atitude, que nos leva a entender que a promessa de Deus está condicionada, ou seja, nos contentarmos com o que temos, é necessário, sim, estarmos atentos não apenas à vontade de Deus em não cobiçarmos, mas uma segunda vontade, ou seja, nos satisfazermos, satisfazer, sim. E para isso, agora consideremos 1 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8, onde a palavra do Senhor também traz para mim e para você o desafio. Se no primeiro momento, para nos contentarmos com o que temos, é necessário não cobiçarmos, agora, a vontade de Deus para as nossas vidas é satisfazermos. Veja então o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Só um minutinho, irmãos, eu acho que eu me enganei aqui. Na verdade, é 1 Timóteo, capítulo 6, tá bom? Desculpem-me, por favor, aí o erro de digitação. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: de fato, versículo 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma
poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, Paulo diz, estejamos contentes. Vou repetir, versos 7 e 8, do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento de que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Queridos, então veja, a promessa da constante presença de Deus está condicionada a duas atitudes. Estamos vendo a primeira delas, ou seja, nos contentarmos com o que temos. E para isso, é importante estarmos atentos a duas vontades do Senhor. A primeira delas, não cobiçarmos. Lembre-se que não cobiçar é um mandamento. Mas agora, a vontade do Senhor é satisfazermos. É, de fato, satisfazer-se. Queridos, a autora afirma que boa parte do descontentamento existe por não nos satisfazermos com o que já temos. E por quê? Porque o descontentamento nos faz desconsiderar o princípio claríssimo da satisfação, que é o que está escrito no verso 7. O texto que nós lemos de 1 Timóteo 6. Nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Lembremos que quando Deus criou o homem, ele o satisfez com tudo aquilo que ele havia criado e dado ao homem. E por quê? Lembre-se, porque toda a criação já havia trazido satisfação, contentamento ao Senhor. Por isso, Paulo diz aqui no verso 8, tendo o que comer ou o que vestir, estejamos satisfeitos, segundo aquilo que o Senhor nos deu. Podemos, então, queridos, dentro dessa vontade clara do Senhor, pensarmos e refletirmos. Estamos satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado? Sejamos sinceros, queridos irmãos, para o nosso comer e para o nosso vestir, nos limitando apenas às palavras aqui do apóstolo Paulo, não nos tem faltado absolutamente nada. E sobre isso, estamos sim satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado? Olhemos para a nossa família, olhemos para a nossa casa, olhemos para o trabalho que Deus tem nos dado, olhemos sim para o nosso sustento. Estamos, queridos, satisfeitos? Eu confesso aos irmãos que eu estou no processo de aprender a estar contente, de viver plenamente satisfeito. Tenho dado alguns passos positivos em relação a isso. Mas, por um bom tempo em minha vida, antes mesmo de estarmos morando em Equador, irmos para Equador, passei um tempo em minha vida, muitas vezes olhando para a realidade de outras pessoas. E olhando para a realidade de outras pessoas, sim, ficando descontente com a minha. Até que, no momento de reflexão sobre isso, Deus me fez olhar para a casa que Ele tinha me dado. Deus me fez olhar para um transporte que Ele tinha me dado. Deus me fez olhar para o trabalho que Ele tinha me dado, pois naquela época ainda não estava em tempo integral. Deus me fez olhar para minha esposa. Deus me fez olhar para aquilo que Ele estava nos dando. E nos dando, queridos, muito mais.
além daquilo que merecíamos e até precisávamos. Foi quando Deus trouxe ao meu coração uma profunda gratidão a Ele, que até hoje tem trazido em meu coração. Gratidão essa por reconhecer, sim, que Ele tem me dado o necessário para comer, o necessário para me investir. E nisso eu preciso estar contente, satisfeito. E sabe, queridos, isso tem me ajudado muito a não precisar correr desenfreadamente para ter algo além. Na certeza de que, caso eu assim fizesse e até buscasse, eu não estaria satisfeito. Sabe por quê? Porque a minha satisfação estaria naquilo que eu estaria buscando, que eu conseguiria encontrar, e não naquilo que o Senhor estava me dando. Então é importante, queridos, que eu e você reflitamos sobre isso. Estamos satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado? Mas permita-me, então, destacar também a segunda atitude. Se a primeira é nos contentarmos com o que temos, a segunda, o texto lá de Hebreus, capítulo 5, mostra que é necessário termos uma vida sem avareza, né? Ele começa dizendo: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Eu quero levá-los também a considerar essa atitude, tendo em vista que, à luz do contexto do versículo, como já no início, né, buscamos compreender, queridos, ou seja, essa atitude é identificada com aquilo que o autor destaca dos deveres sociais nesse contexto, ou seja, nos versículos anteriores ao 5. E ele, fazendo isso, nos leva a compreender que o contentamento naquilo que temos nos faz compartilhar o que graciosamente temos recebido do Senhor. É fantástico porque no verso 1 ele fala sobre amor fraternal, no verso 2 ele fala sobre hospitalidade, no verso 3 ele fala sobre lembrarmos daqueles que sofrem maus tratos, inclusive o 4 ele traz aquela aplicação de um relacionamento mais íntimo, né, do matrimônio, dignificando aí o casamento. Então, veja que, queridos, o contentamento naquilo que temos nos faz compartilhar o que graciosamente temos recebido do Senhor. E, sim, levando em consideração essa atitude, nós estaremos vivendo uma vida sem avareza. Pensando, queridos, nesse estilo de vida, eu não posso deixar de destacar que o contentamento desemboca em generosidade graciosa. E falando em generosidade graciosa, queridos irmãos, não há como eu deixar de me lembrar e ressaltar a vocês o exemplo dos nossos irmãos macedônios. Quando ali em 2 Coríntios, Paulo escrevendo e trazendo àquela igreja em Coríntios o exemplo desses irmãos, deixa claro a eles essa atitude daqueles irmãos macedônios. No capítulo 8 de 2 Coríntios, versos 1 e 2,
A palavra do Senhor nos diz assim: também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmãos, exemplo maravilhoso. Eu sempre me inspiro no exemplo desses irmãos, porque, de fato, uma vida sem avareza nos leva a compartilhar o que temos recebido graciosamente do Senhor. E por quê? Porque o contentamento desemboca em generosidade graciosa. A promessa da presença constante do Senhor é o alicerce, queridos, do nosso contentamento. Deve ser o alicerce. Em cada necessidade, lembre-se de que Ele não nos deixará. Sim, devemos nos lembrar da promessa e do nosso dever de crer nela. Ele nunca nos deixará, Ele jamais nos abandonará. Por isso, como o autor aos Hebreus nos ensina, contentar-vos com o que tem. Sim, que a nossa vida seja sem avareza. Esforçar-se por se contentar sem compreender esse ponto, queridos, dessas atitudes nos quais a promessa da constante presença de Deus está condicionada, será vão. Por isso, considere contentar-se com o que já tem, viver uma vida sem avareza. Eu quero concluir nessa noite, queridos, essa nossa terceira aula, levando-os a compreender que a promessa de não sermos deixados e nem sermos abandonados por Deus nos ajuda a relembrar que aquilo que Deus está fazendo não vem de encontro, mas sim ao encontro de quem somos, ensinando-nos a confiar nele em toda e qualquer situação, porque ele não nos deixará, ele não nos abandonará, seja nas experiências de abundância ou de escassez, de ter muito ou ter pouco, como o próprio apóstolo Paulo já nos ensinou. Pois quando satisfeitos na vontade do Senhor, na sua presença, nessas situações, trará a satisfação plena às nossas vidas. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E no próximo estudo, abordaremos o descontentamento. Temos falado até aqui sobre contentamento, então na próxima aula nós vamos falar sobre descontentamento, como aquilo que é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Amém? Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que ela tenha sido proveitosa para mim e para você. E que possamos pensar nessa vida sem avareza, nos contentando com o que temos, tendo cuidado de não cobiçarmos o que é alheio em detrimento daquilo que já temos recebido do Senhor. Sim, desafie-se a satisfazer-se, queridos, com o que você já tem, com o que Deus graciosamente já tem nos dado. E assim, sejamos contentes e satisfeitos. Vamos orar, encerrando nossa aula de hoje. Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso aqui, ó Deus, de aula,
de mais um estudo sobre contentamento, sobre esse tema tão maravilhoso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, ao coração da tua igreja, para este tempo e para o tempo por vir. Ó Deus, ajuda-nos, sim, a construirmos o nosso contentamento sobre a tua promessa. A promessa de que o Senhor nunca nos deixará, de que o Senhor nunca nos abandonará. Mas, ó Deus, que nessa construção consideremos o estarmos contentes com o que já temos. E assim, ó Pai, não cobiçando, sim, não estando satisfeito com o que já temos, deixando de satisfazer com o que já temos. Ó Pai, acima de tudo, vivendo uma vida sem avareza, para que no contentamento possamos graciosamente, tal como os irmãos macedônios, dar. Sim, ó Pai, essa é a nossa oração. Obrigado por esta aula, por este estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Deus os abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.